Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Sociologia do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia. E agora vamos para o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Noções de direitos humanos e cidadania, processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais, gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas, problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. E como detalhamento nós temos a luta pela garantia dos direitos humanos para as populações negras, indígenas e tradicionais na Amazônia e também as etnicidades e a construção das identidades na Amazônia. Vamos então agora para a nossa aula. Muito bem, então nós estamos falando de Amazônia, de direitos de povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, então é preciso falar um pouco da Amazônia. Vamos ver o que é a Amazônia, conhecendo então um pouco a nossa Amazônia. A Amazônia é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo, do planeta. Essa região que é maravilhosa, também refere-se a um conjunto de ecossistemas que abrange a floresta amazônica e a bacia Amazônia, não é isso? Muito bem, dentro desse contexto de Amazônia nós temos o que nós chamamos de Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? A Amazônia Legal tem esse nome porque ela foi determinada por um decreto, por uma lei. A Amazônia Legal é uma área que engloba 9 estados do Brasil pertencentes à Bacia Amazônica, instituído pelo governo federal via Lei 1806 de 1953, reunindo regiões de idênticas características com o intuito de melhor planejar o desenvolvimento socioeconômico da região amazônica. Essa região corresponde a 59% do território nacional e está distribuída por 775 municípios, representando 67% das florestas tropicais do mundo. Em dados estimados, a Amazônia Legal abriga 14,3% da população brasileira. Muito bem, a gente então aí deu essa introdução sobre a Amazônia, porque nós vamos falar dos povos aqui da Amazônia, certo? Muito bem. E aí vamos falar de direitos humanos, para esses povos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada em 1948 por ocasião da Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, a ONU. Ela é composta por 30 artigos que falam sobre os preceitos básicos para a sobrevivência de cada ser humano. Ainda que não tenha uma aplicação como lei, a declaração representa um consenso entre a comunidade internacional que se comprometeu com preceitos ali estabelecidos, em especial os estados que votaram a seu favor. Então vamos falar de direitos humanos, não é isso? A Declaração dos Direitos Humanos, que foi instituída aí, então vamos definir direitos humanos, dando aí uma definição do conceito disso aí. Vamos lá? Direitos humanos são um conjunto de princípios, regras, normas que devem proteger todos os indivíduos sem distinção, simplesmente por sua condição de ser humano, tais como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à opinião, como garantias básicas da condição de viver com dignidade, certo? Então, agora nós vamos ver aí essa declaração dos direitos humanos, cada artigo dessa declaração. Vamos lá? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1.
garante a liberdade e a igualdade de direito desde o nascimento. Artigo 2. Evita distinção de qualquer tipo, raça, cor, sexo, língua, religião, etc. Artigo 3. Garante o direito à vida e à segurança. Artigo 4. Proíbe a escravidão, a servidão e o tráfico de escravos. Artigo 5. Proíbe a tortura. Artigo 6. Garante o direito de a pessoa ser reconhecida como pessoa diante da lei. Artigo 7. Garante a igualdade de todos perante a lei. Artigo 8. Garante o direito da pessoa aos tribunais nacionais. Artigo 9. Proíbe a prisão, a detenção e o exílio arbitrários. Artigo 10. Assegura o direito a uma audiência justa e pública. Artigo 11. Garante a presunção de inocência. Artigo 12. Garante o direito à proteção da lei contra interferências na vida privada. Artigo 13. Assegura a liberdade de deslocamento e residência. Artigo 14. Permite buscar asilo em outros países. Artigo 15. Assegura uma nacionalidade a todas as pessoas. Artigo 16. Oferece o direito ao matrimônio e a igualdade de direitos no casamento. Artigo 17. Garante o direito à propriedade. Artigo 18. Estipula o direito à liberdade de pensamento, religião e consciência. Artigo 19. Estipula o direito à liberdade de expressão. Artigo 20. Assegura o direito à liberdade de reunião pacífica. Artigo 21. Permite que qualquer pessoa possa fazer parte do governo de seu próprio país e tenha acesso ao serviço público. Garante também o direito ao voto. Artigo 22. Garante o direito à segurança social. Artigo 23. Assegura o direito de todos ao trabalho, à remuneração pelo próprio trabalho e à organização em sindicatos. Artigo 24. Estipula o direito ao repouso e o lazer, bem como a férias e a limitação de horas trabalhadas. Artigo 25. Defende uma qualidade de vida com saúde, bem-estar e alimentação para a pessoa e sua família. Preconiza também assistência especial à maternidade e à infância. Artigo 26. Garante o direito à instrução para o desenvolvimento da pessoa e a defesa dos direitos humanos. Artigo 27. Preconiza que todos podem participar da vida cultural e científica em sociedade, bem como garante a proteção autoral. Artigo 28. Defende o direito à ordem social e internacional para a realização de todos os direitos humanos. Artigo 29. Reforça os deveres de cada pessoa junto à sociedade para o desenvolvimento pleno da personalidade de cada um. Artigo 30. Proíbe a destruição dos direitos e liberdades apresentados na Declaração. Muito bem. Então, fechamos aí os 30 artigos da Declaração dos Direitos Humanos. Vejam, a Declaração dos Direitos Humanos, ela não é uma lei, né, que possa ser, que as pessoas possam... porém, ela serve como base para outras leis. Tem servido e continua servindo para fundamentar outras leis, como, por exemplo, nós vamos ver agora. Olha aí. Ainda que a declaração não tenha efeito legal, serviu e continua a servir para a elaboração de leis que garantam os direitos dos indivíduos mundo afora. Alguns exemplos. Lei Orgânica da Assistência Social, Estatuto da Criança e do Adolescente, Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. São alguns, né, algumas declarações, alguns que são importantes, que foram criadas a partir aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. Não é isso? Muito bem. E aí nós vamos falar dos direitos humanos aqui no Brasil. A Constituição de 1824, no Brasil Imperial, já consignou o direito à propriedade, à segurança individual e à liberdade como direitos de todos os cidadãos. Porém, nesse período, nem todos, né, eram considerados como cidadãos, eram muito poucos. Porém, nós fomos
Na nossa Constituição de 1988, essa Constituição ela trouxe garantia de direitos. Ela é considerada a chamada Constituição Cidadã, não é isso? Vamos lá então, olha aí. A Constituição Cidadã de 1988, como ficou conhecida, defende valores como a igualdade entre gêneros, a erradicação da pobreza, a preservação e o respeito aos povos indígenas, certo? Muito bem. Então, os povos indígenas da Amazônia exigem direito, ou exigem seus direitos, não é isso? Nenhum direito é concessão, né? Todo direito é fruto de luta, organização e conquista, né? Nenhum direito vem de graça. E por isso que as organizações dos povos indígenas da Amazônia, elas vão buscar, elas são prova disso aí, porque elas estão lutando, se organizando para fazer valer os seus direitos. É isso? Vejam lá, as organizações dos povos indígenas na Amazônia. Vamos ver alguma dessas organizações. Para que você tenha os seus direitos garantidos, é necessário que você se organize, né? Individualmente a gente não consegue nada. Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB. Uma organização, né, que junta todos aí os povos indígenas da Amazônia Brasileira. União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, né, outro grupo, né, outra organização. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né? Organização Indígena de Suriname, aqui da chamada Pan-Amazônica, que forma a Pan-Amazônia, né? Associação dos Povos Ameríndios, né, da Guiana Inglesa. Confederação das Nacionalidades Indígenas da Amazônia Equatoriana e Federação dos Povos Indígenas da Guiana Francesa. Confederação dos Povos Indígenas da Bolívia e Organização Nacional dos Povos Indígenas da Amazônia Colombiana. Vejam lá, né? Nós vimos aí várias organizações nacionais e organizações internacionais de povos que são aqui da nossa região, da chamada Pan-Amazônia, não é isso? São os povos indígenas organizados. Os povos indígenas da Amazônia exigem direitos. Vejam lá. Então, os representantes dessas entidades, né, das entidades nacionais aqui do Brasil, participaram dos chamados Diálogos Amazônicos, que foi realizado entre os dias 4 e 6 de agosto, né, e também da chamada Cúpula da Amazônia, entre os dias 8 e 9 de 2023. Vejam lá. Esses povos aí reunidos, eles elegeram algumas reivindicações, né? Fizeram uma carta. Nessa carta eles vão então trazer as suas reivindicações. Vamos ver? Na carta elaborada nesse evento, os povos indígenas da Amazônia subscrevem mais de 18 medidas que esperam ver cumpridas. Aqui nós trouxemos algumas, né? Vejam lá. Primeiro, a garantia do direito originário aos territórios indígenas e aos recursos naturais e seu reconhecimento, demarcação e titulação até no máximo 2025. Já está muito perto, né? Vejam lá. Esse item que foi colocado aí, é um item que está sendo, ele está sendo agora mesmo, nesse momento, né, sendo colocado em xeque. Por quê? Porque o PL 490 de 2023, né, é o PL chamado PL do marco temporal, e que diz o seguinte, né, esse PL, que os indígenas só têm direito à terra, né, se eles estivessem morando nela, estivessem em cima lá morando, na data da elaboração, da promulgação da Constituição de 1988, né, 5 de outubro, né, se eu não me engano, a data. Então, se eles não estivessem morando aí, não teriam direito. Então, isso está trazendo muitos problemas. Vocês estão vendo aí pela televisão, né, como que está, os indígenas estão sendo aí
sufocados, até muitas vezes assassinados por conta dessa questão. Então é uma questão muito problemática, essa questão do marco temporal, que está sendo aí, foi judicializado e o Supremo vai dar uma resposta sobre isso, né? Muito bem. Vamos então continuar sobre outro ponto que eles trazem, a questão da garantia, né? Garantir as legislações nacionais, que essas legislações nacionais estejam em conformidade com a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas e as normas e marcos legais internacionais de direitos humanos. Então, as leis nacionais devem estar de acordo, né, com a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas e as normas e marcos legais internacionais dos direitos humanos. Um outro ponto que eles frisam, né, aí muito forte. Depois, eles dizem que deve a garantia do cumprimento imediato das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como de sentenças judiciais no âmbito nacional que afetam diretamente a vida dos povos indígenas, a fim de que seus direitos sejam garantidos. Então, não basta ter a lei, não basta estar na garantia na lei, é preciso que esses direitos sejam efetivados, né? Que essas garantias sejam colocadas em prática, né? Na realidade. Não é isso? Muito bem. E aí nós vamos para mais um. É a garantia da segurança e proteção da vida, usos e costumes de todos os povos indígenas da Amazônia, com especial atenção à proteção e à segurança das mulheres, jovens, anciãos e anciãs. É isso? Então, outro ponto importante que foi trazido aí nessa carta. Depois, a implementação urgente das ações necessárias para a restauração das terras indígenas que foram degradadas pelos impactos ambientais gerados pelo extrativismo, pela indústria e atividades agropecuárias, né, intensivas, bem como outras práticas não sustentáveis, como, por exemplo, o garimpo ilegal, né, que nós aqui na Amazônia, a gente vê constantemente os indígenas da região sofrer. Então, veja que são alguns pontos que nós trouxemos daquela carta que os indígenas subscreveram, né, aí na cúpula da Amazônia, certo? Muito bem. Os indígenas, na Constituição Brasileira de 1988, a Constituição reservou um capítulo específico aos povos indígenas, consignados nos artigos 231, 232, onde se lê, vejam lá, são reconhecidos aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus direitos. Esse artigo 231 é o artigo que está sendo afetado pelo chamado marco temporal. É exatamente esse artigo aí que os caras querem mudar, né? Então vejam lá, né? Apesar de a Constituição estar garantindo, eles estão aí querendo mudar essa condição, certo? Muito bem. E os indígenas, né, nas suas comunidades e organizações, são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Está no artigo, então, 232. Então, vejam lá, gente, né, alguns artigos que garantem aí os direitos dos povos indígenas, né, tanto da Amazônia como do Brasil como um todo. Mas nós estamos tratando especificamente aqui da questão da Amazônia. E aí nós vamos falar
sobre os direitos humanos e as populações negras e tradicionais na Amazônia. Não é isso? Vamos lá, porque aqui, né, na Amazônia não tem só os povos indígenas, tem outras populações que habitam aqui a região e que também sofrem, né, problemas sérios de discriminação, de invasão de suas terras, de não legalização das terras onde eles habitam, né, tudo mais, certo? Então, vamos lá. Vamos falar. O bioma Amazônia é habitado, além dos indígenas, por seringueiros, pescadores, né, e pescadoras artesanais, quebradores e quebradoras de coco, quilombolas, ribeirinhos, agricultores familiares, piabaceiros, piaçabeiros, peconheiros e outros. O piaçabeiro são aquelas pessoas que trabalham com a fibra da piaçaba, né, que faz vassoura. Peconheiros são aquelas pessoas que tiram açaí, né, que sobe com a peconha, né, no açaizeiro. Vocês aí conhecem mais que eu. Agricultores familiares, então vejam, a Amazônia é mais do que um ambiente florestal, florestas, rios e águas. Nessa floresta, no meio dessa floresta, vive muita gente, né? A Constituição de 1988 representou um avanço significativo no que diz respeito ao reconhecimento a direitos territoriais, sociais e culturais aos povos que vivem na Amazônia. Porque ela rompeu com o caráter integracionista e assegurou as formas de organização social, uso, costumes e religiões ligadas, religiões e línguas e crenças, bem como o direito à terra, que está aí garantido no artigo 68, dos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição de 88. Vejam lá, embora a Constituição Federal não faça referência expressa a povos e comunidades tradicionais, como fez com os povos indígenas e quilombolas, seus direitos culturais e territoriais estão garantidos constitucionalmente nos termos dos artigos 215, 216 e 222, como nós vamos ver daqui a pouco, não é isso? Vejam lá. Então, é importante, né, que a gente perceba que esses povos que aqui vivem devem ter os seus direitos preservados, seus direitos garantidos. Então, vejam, a Amazônia, como já falei, não é só floresta e rios. Aqui vivem gente, aqui vive pessoas, aqui vive indígena com as suas várias etnias, as suas várias culturas. Aqui vive ribeirinhos, pescadores e pescadoras, seringueiros e seringueiras, né? Por que nós estamos falando quebradores de coco? Mas aqui no Amazonas tem isso? Não, mas tem aonde? Tem no Maranhão, tem outros, porque nós estamos falando da Amazônia legal, não é isso? A Amazônia legal. Então, toda a região que engloba aí, né, o estado do Amazonas, o estado da região norte, mais Mato Grosso, mais parte do Maranhão, né? Então, toda essa região aqui é chamada de Amazônia legal. O governo fez chamado de Amazônia legal, porque foi feito por lei, é uma lei, né, que diz que essa região, então eles pegaram toda aquela região que tem características socioambiental semelhante, né, e aí então constituiu essa grande região. Então, dentro da região norte, nós temos a chamada Amazônia legal, né, que é essa grande região que é habitada por todas as pessoas, por todos esses povos que aqui vivem, né, e precisam que tenham seus direitos garantidos e respeitados. Não é isso? A gente sabe que eles enfrentam grandes problemas, principalmente com a chamada fronteira agrícola, né, que vem avançando para a região norte, né, para a região Amazônia, tanto na região do Cerrado, como na região aqui do sul do Amazonas, tanto, né, na questão da produção de soja, né, da grande devastação, desmatamento para o cultivo da soja e também para
questão de madeireiros, né, da extração da madeira e do garimpo. Então, todas essas questões aí são muito fortes na Amazônia e esses povos que habitam a região, eles sofrem essas consequências de tudo isso, né? E aí nós vamos falar da questão da etnicidade, etnicidades e a construção das identidades na Amazônia. Vejam lá. O texto constitucional, nos seus artigos 215, 216 e 222, se orienta pelo multiculturalismo, reconhecendo direitos territoriais e culturais de povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e outros grupos participantes do processo civilizatório. Vejam lá, quando fala do multiculturalismo, né, o termo trazido na Constituição é o multiculturalismo, então reconhece essa diversidade de cultura que habita a região, tanto no sentido da questão dos indígenas, que são várias etnias, né, vários povos que habitam a região, que têm cultura diferente, que têm língua diferente, que têm religião diferente, né? E, além disso, as outras populações que habitam aqui, os chamados ribeirinhos, né, os seringueiros, os castanheiros, né, os pescadores. Então, todo esse grupo de pessoas que aqui vivem, que formam essa cultura diversa, né, na Amazônia. Por isso aí é chamada o multiculturalismo, né? E que a Constituição garante esse direito, tanto na forma de você expressar a sua fé, né, a sua cultura, toda a sua forma de vida e de viver, certo? Muito bem. Os povos indígenas, né, ao longo dos mais de 500 anos de colonização, sofreram uma repressão física e cultural e foram forçados a reprimir e negar suas culturas, né, e identidades para poderem sobreviver na sociedade colonial, que eles negavam os seus direitos, né? Porém, os povos indígenas agora, né, eles estão afirmando, né, as suas identidades a partir da descoberta de direitos que por séculos lhes foi negado, mas também de um processo da criação de sujeitos políticos que se organizam e se mobilizam em vista da conquista de novos recursos espacial ou de natureza territorial, como nós vimos, né, lá no início, as organizações dos povos indígenas da Amazônia. Essas organizações que são as chamadas entidades políticas, organizações políticas, né, que são mecanismos que podem, onde as populações indígenas, as populações ribeirinhas, eles podem ter voz, né, para poder reivindicar esses direitos. No caso dos seringueiros, por exemplo, o Chico Mendes, né, que formou o sindicato, né, dos seringueiros no Acre, lá em Chapuri, deu essa organização importante, porque são esses espaços que são chamados de espaços políticos, onde você vai ter, né, a garantia desses direitos, de buscar fazer valer os seus direitos, né, dentro da sociedade. Muito bem. Os indígenas estão articulando um espaço entre uma identidade imposta, né, pelo elemento colonizador e uma nova identidade indígena que está se construindo no momento atual. Então, os indígenas estão agora podendo, sem medo, sem preconceito, né, dizer da sua etnicidade, falar da sua cultura, dizer que é indígena sem ter medo, né, sem ter preconceito, sem ter o problema de você sofrer preconceito, de você valorizar a sua cultura. Então, a identidade, o que é a identidade? A identidade é quando aquilo que identifica você, que diz que você é isso e não outra coisa, não é isso? Então, os nossos indígenas hoje estão construindo a sua identidade a partir, né, desse processo todo que a gente acabou de ver durante a aula. A gente fica por aqui e até uma próxima reflexão.